cultura, é arte. É um estádio, uma promessa. Uma construção que é um sonho, mas grandes mudanças também geram problemas. É da justiça, é da família. É a PEC das domésticas. As reações diversas perante uma nova lei. Regras que vieram para o bem ou para o mal. É uma conversa séria sobre escrever bem. Nós vamos conversar sobre redação com a professora Milena Custódio. É saber se comunicar. É o Espelho Urbano. É o nosso Espelho Urbano, a sua revista eletrônica que já está no ar. Olá, vamos começar essa edição falando sobre educação. Esse ano, a Universidade de Campinas, uma das maiores do país, está com novas regras no vestibular. Entre tantas mudanças, uma já está mudando a rotina de muita gente. Agora, o peso da redação passou a valer o dobro. O que já era tão assustador para muitos alunos, agora pode ficar ainda mais. No dia em que abriu inscrições para o vestibular 2015, a Universidade de Campinas anunciou mudanças, como novos locais de prova e a retirada da redação da primeira fase, que nesta edição terá 90 questões de múltipla escolha. Até então, a primeira fase do vestibular da Unicamp contava com 48 questões de múltipla escolha e 2 redações. E as mudanças não pararam por aí. Agora, além de ser realizada na segunda fase, a redação vai ter peso de 20% do total da nota. De acordo com a Conveste, Comissão Permanente para os Vestibulares, o valor da redação variava entre 9,5% e 13,5% da prova. O coordenador executivo da comissão explica que a mudança ocorreu por 2 motivos: logística e mais qualidade na correção. Na primeira fase, aquelas 90 questões, nós vamos selecionar os melhores que devem ir para a segunda fase. Aqueles que vão para a segunda fase, sim, esses têm que saber escrever, independentemente do curso. Além disso, as questões da língua inglesa serão cobradas na primeira fase e, automaticamente, deixarão de ser discursivas para virarem múltipla escolha. Para a professora Vanessa Alberto, os alunos devem se preparar da mesma maneira e a mudança, no geral, trouxe questões interessantes. Certamente é uma mudança bastante interessante, porque o difícil e fácil depende muito do preparo que esse aluno teve. O aluno bem preparado, ele tem que estar bem preparado para qualquer modelo de prova, independentemente se a gente está falando de primeira ou de segunda fase. Beatriz Migliari tenta ingressar na Universidade de Campinas há 3 anos e tem boas expectativas para o ano que vem. Eu acho que é uma mudança boa, na verdade. Ainda mais ela ter ido para a segunda fase, eu acho que é uma mudança boa e ela valer mais. Também é bom, porque as pessoas que sabem escrever e ler, consequentemente, têm uma qualidade melhor em entrevista de emprego. Para os que querem entrar na Unicamp no próximo ano, fica a dica. Quanto mais esse aluno escrever, mais esse aluno for um bom leitor de mundo, quanto mais esse aluno conseguir efetivamente colocar em prática o exercício da leitura e da escrita, é justamente esse o perfil de vestibulando que a Unicamp quer. E só lembrando, as inscrições para o vestibular da Unicamp se encerram hoje. Bom, vocês acabaram de ver como os alunos estão se preparando, mas o que muitos não percebem é que escrever bem é para a vida e não para uma fase de vestibular. É isso mesmo, Carol. E o mercado de trabalho tem se mostrado pouco flexível e muito exigente com quem não sabe escrever bem, né? E você, como está a sua redação para o mercado de trabalho? As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Estudantes do ensino médio e de cursos pré-vestibulares estão nos preparativos finais para a maratona de provas que começam agora no fim do ano. A grande vilã do vestibular sempre foi a redação, e agora não é para menos. É que a Unicamp, uma das universidades mais concorridas do país, fez várias mudanças no sistema de avaliação para o próximo ano. E uma delas foi justamente com a nota da redação. E isso não é só no vestibular. Porque quem pensa que conseguirá escapar desse terror no futuro está enganado. Ele tem que transitar bem na área da linguagem, seja de forma oral, seja na forma escrita. Escrever, na verdade, escrever um bom texto, dissertar, narrar ou descrever, são funções humanas de comunicação. E precisa, inevitavelmente, não só no vestibular, e principalmente, mas principalmente no mercado de trabalho. A mudança da primeira para a segunda fase gerou diferentes opiniões entre os alunos.
Para eles, além de conquistar uma vaga na universidade, a redação pode abrir portas no mercado de trabalho. Porque quem é bom de redação acho que sabe se expressar bem, né? Isso é muito importante no mercado hoje em dia. Principalmente com essa era da tecnologia, redação de e-mail, solicitações que a gente faz às vezes no mesmo trabalho. Então a gente tem que trabalhar com redação. E os alunos estão certos. Para Rafaela Brissac, orientadora de carreira, o mercado de trabalho exige dos profissionais uma boa escrita e tem sido pouco tolerante com a falta de rigor na grafia e linearidade de expressão. O jovem hoje que não escreve bem ou escreve com erro de português, que muitas vezes acabou se tornando uma coisa meio comum e eles acham que é muito aceitável isso, mas não é. No meio informal é muito tranquilo. Mas no meio formal, no mundo do trabalho, mandar e-mails com erro de português é uma coisa muito ruim para a empresa. Então vai, fazendo cara de inteligente, depois nós podemos voltar ao normal. Mas esse é um assunto que desperta muitas dúvidas. É por isso que a Jéssica vai conversar com uma especialista para saber como está o nível de redação entre alunos e profissionais do mercado de trabalho. Boa noite, Melina. Como a gente acabou de assistir nessa reportagem, os alunos cometem alguns erros que eles acham que é normal. Você poderia citar alguns desses exemplos que prejudicam tanto na redação como para o mercado de trabalho? Boa noite, Jéssica. Então, os problemas relacionados à produção de texto hoje, em primeiro lugar, que em situação de avaliação, seja no mercado de trabalho, seja para a universidade, é sempre uma avaliação que cobra o uso da norma padrão da língua. Por quê? O uso informal todo mundo já domina, né? Nós falamos de modo informal com as pessoas que estão próximas. E dominar a linguagem formal requer um conhecimento da gramática, de regras de pontuação, regras de concordância, emprego de ortografia, enfim, exige bastante estudo e planejamento. E como nós temos um problema de educação deficitária no país todo, de uma maneira bem geral, isso se coloca como um problema sério. E um segundo problema também é a dificuldade que os alunos têm de selecionar informações para adequá-las a um determinado contexto. Então, procurar saber qual é a situação de comunicação, quem são as pessoas envolvidas, o que elas esperam ouvir, quais os valores delas, para conseguir adaptar esse conteúdo. Então, são duas grandes dificuldades essas. E para a gente encerrar, qual a sua opinião sobre essa mudança da redação no vestibular da Unicamp? Você acha que foi um ponto positivo, negativo? Os alunos se beneficiaram com isso? Como que vai ficar agora, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu achei a mudança bastante positiva, porque o peso é maior na nota final. Então, o que nós sabemos com isso? Que os alunos que vão ingressar têm uma facilidade com a escrita. E a universidade, ela se destaca, sobretudo, pelas publicações, pela qualidade dos artigos, das apresentações em congressos. Então, há uma necessidade de ter um público que escreva bem. E com esse peso na nota final, com certeza, os alunos que chegarão dominarão a escrita. Então, eu acho isso muito positivo. Obrigada pela sua participação aqui no Espelho Urbano. Voltamos agora no estúdio. E no próximo bloco você vai ver 2 promessas e 2 projetos que resistem em sair do papel e virar realidade. E também a votação que irá decidir o destino de Campo Grande e Ouro Verde. Eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar uma coisa. Se você ouvir alguma coisa estranha na sua rua, você tem uma arma. Disque denúncia. Se você souber de algo errado no seu bairro, você tem uma arma. Disque denúncia. Se você suspeitar de alguma coisa na cidade, você tem uma arma. Disque denúncia. Ninguém vai saber seu nome. Nem de onde a gente telefonou. Mas a cidade inteira agradece a nossa ligação. 3236-3040. Disque denúncia. 3236-3040. Praia sem picolé, festa junina sem busca-pé, pique sem esconde, história sem bonde, brincadeira sem bola, criança sem escola, cidade sem praça, Natal sem graça. Viver sem esperança não tem graça. Dê cartões de Natal FEAC.
dos times mais antigos do Brasil está com um projeto ambicioso. É, Carol, e na era dos grandes e modernos estádios, a Ponte Preta também quer ter sua arena, né? Mas tirar as obras do papel e conseguir recursos para financiar é outra coisa, né? A Ponte Preta briga pelo título do time mais antigo do Brasil. E o estádio Moisés Lucarelli é testemunha dessa história. Aqui, os torcedores vibraram, choraram e cantaram ao longo dos anos a trajetória do time. Uma declaração de amor. Desde que eu me lembre por gente, eu já sou ponte pretano. É uma coisa de família, assim. Meu avô torce, meu pai torce e eu acabei pegando gosto, assim. É um amor que não dá para explicar. Nos últimos anos, a Ponte Preta se mostrou entusiasmada com o projeto de construção de um novo estádio. Mas sair do local onde se fez história pode ser uma decisão difícil. Para alguns torcedores, isso é uma evolução. A arena, ela é a coisa assim, uma das melhores coisas que pode vir acontecer. É uma evolução daquela proximidade, aquela arena sem alambrado, aquela coisa próxima. O sonho da Ponte Preta parece estar cada vez mais perto de se tornar realidade. Em uma audiência na Câmara de Campinas, os presentes puderam tirar todas as dúvidas em relação à construção da nova arena. Eu acredito que nós temos que discutir bastante um projeto dessa natureza para que a gente possa tornar público e efetivamente contribuir com o município com a implantação da arena. De acordo com o projeto apresentado, será alterada a redação da lei que estabeleceu o uso da área no Jardim Eulina, doada ao time com finalidade de CT e clube poliesportivo. Com o projeto aprovado, a Casa dos Ponte Pretanos muda de local. Deixa de ser o estádio Moisés Lucarelli e passa a ser a nova Arena Ponte Preta. Se aprovada, a arena multiuso terá capacidade para 30 mil pessoas, além de bares, centros de compras, quiosques, salão de festas, hotel, restaurantes, áreas de lazer e espaço para shows. De acordo com o presidente Márcio Della Volpe, a construção do novo estádio ficará por conta de um grupo de investidores. Isso seria um investimento de empresas que interessadas na exploração da arena durante um período determinado, fazendo uma parceria com a Ponte, onde a Ponte Preta teria parte desses recursos e as empresas que estariam investindo teriam outra parte. Depois de 30 anos, essa arena vem integralmente para a Ponte Preta. O tempo estimado para a arena ficar pronta é de 3 anos e ela será construída no centro de treinamento do time. A área passou por algumas reformas com a vinda da seleção portuguesa para Campinas. E o que se discute no momento é se as melhorias feitas no local serão reaproveitadas. Colocação de grama, de irrigação nova e estruturas de alambrado. Isso tudo você consegue aproveitar num outro local de treinamento. O que nós não vamos aproveitar foi a ampliação da área de vestiário. A construção da nova arena também é assunto entre os moradores do bairro. Que vai ser bom para melhorar o bairro e tal, mas também tem a natureza, né? Vai destruir tudo isso, né? Para aqui para o bairro deve ser bom. Vai aumentar a renda aqui, o comércio vai ser bem valorizado. Eu acho que não vai sair nada aí, para falar a verdade, porque já estão falando há algum tempo, já demoliram tudo. Tem que esperar para ver, porque a gente não sabe se é bom ou se é ruim, né? Vamos torcer para que essa obra saia do papel, né? E uma das torcedoras é a Dona Conceição, um símbolo da ponte. A senhora tem 78 anos e está no jornal Saiba Mais deste mês. Confira, o jornal está disponível pela PUC Campinas. E um dos pontos turísticos mais conhecidos de Campinas naufraga na burocracia. A réplica da caravela de Cabral, que fica no Parque Taquaral, está esperando o fim das obras para voltar às visitações. Se é contra, não sou contra. Se é a favor, também não sou a favor. Tem prioridades maiores. É um ponto de referência, né, para Campinas. E aí eu achei que foi um descuido, né, um desprazer total. Um marco para a cidade de Campinas, né? Todo mundo que nasce aqui conhece e a gente está esperando faz tempo a voltar, né? Inclusive foi prometido, acho que no final desse mês, mas até agora não tem nada pronto. A caravela foi inaugurada em 1972 e recebeu um lugar de destaque na lagoa do Parque Taquaral. E desde então é um dos monumentos mais importantes para a cidade de Campinas. Porém, ela ficou abandonada por quase 6 anos. E o tempo, o abandono e a falta de cuidado foram tantos que a caravela veio a naufragar. Aqui no Taquaral, desde 31 de março de 2013, iniciou-se a 5ª reforma da réplica da caravela Anunciação, que trouxe Pedro Álvares Cabral para as terras brasileiras em 1500.
Porém, mais de R$1 milhão foram gastos na reforma. O prazo de entrega já passou e até agora a população campineira não pode desfrutar de um dos maiores pontos turísticos da cidade. O site da Prefeitura de Campinas, que deveria informar a população sobre o andamento das obras, demonstra a mesma falta de cuidado, pois, quando chega ao Taquaral, a realidade é outra. A diretora de turismo da PUC Campinas comenta sobre o erro de informação no site da Prefeitura. E essa informação errada pode trazer muitos problemas futuros para o visitante, né? Do site da Prefeitura não fornecer credibilidade suficiente para ele falar, olha, agora eu vou visitar um atrativo. Então vai perder a credibilidade ao longo do tempo. Eu acho que o importante é que terminem a reforma para que a população possa desfrutar o mais rápido possível. A Prefeitura de Campinas, que deveria responder sobre as obras, já que é um bem público, não quis atender a nossa equipe. E você, telespectador, vai ficar sem resposta de quando a reforma vai finalmente terminar. Vamos falar agora de uma lei que está causando muita dúvida na população. É o projeto de emenda constitucional das domésticas. Mesmo depois de 1 mês de aprovação e 4 meses de adaptação, muita gente ainda está em dúvida com o que foi ou não aprovado. E olha, tem empregada doméstica que não gostou nada dessa nova lei. Amizade e favores. Essas palavras foram trocadas por respeito, conquistas e direitos. Quem antes abria mão da sua própria família para integrar um outro lar na posição de amigo da casa, hoje se torna um profissional reconhecido perante a lei. Do trabalho doméstico passou para ser igual ao da empresa. Vamos fazer jornada, ter uma disciplina, questão de horários. No último dia 3 de setembro, a PEC das domésticas completou 1 mês depois de 120 dias promulgada. Mas para quem pensa que está tudo pronto, se engana. Ela ainda guarda mais aprovações para oferecer maior segurança ao trabalhador doméstico. Não existia previsão para horas extras, para intervalo para refeição, adicional noturno e também tem a previsão para obrigatoriedade do fundo de garantia. Só que sobre o fundo de garantia é necessário que tenha uma lei regulamentando e por hora ainda não foi regulamentada essa lei. O trabalhador doméstico não está incluso na CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, mas ele possui uma legislação específica desde 1972 que lhe garante benefícios diferentes comparados aos demais trabalhadores. Hoje, o empregador tem o dever de oferecer, principalmente, indenização em caso de dispensa sem justa causa, seguro-desemprego, adicional noturno, garantia de salário mínimo, salário família, jornada de 44 horas semanais, hora extra e auxílio creche e pré-escola para dependentes de até 5 anos. O custo de um empregado doméstico aumentou, e isso pode levar muitas famílias a repensar sobre essas admissões. Antes era muito mais fácil, mais barato ter acesso a esse tipo de serviço por conta dos salários que eram mais baixos, por conta da condição social que era pior e por conta da legislação que não existia. Tem um impacto econômico também, que um maior salário para esses empregados significa, do ponto de vista macroeconômico, uma maior quantidade de renda na economia. A lei ainda é recente e divide opiniões dos dois lados. É uma lei mais do que justa, ela é uma trabalhadora como todo trabalhador, então tem todos os direitos para nós, em termos de legais, não alterou nada. Lei, se fosse regularizar mesmo, o justo seria ter todos os direitos normais, né? Você tem acesso a mais informações sobre os novos direitos do trabalhador doméstico no endereço que está aparecendo na sua tela. Campo Grande e Ouro Verde, 2 grandes regiões de Campinas, podem se tornar distritos. Para decidir o futuro desses bairros, um plebiscito já tem data marcada. É muita responsabilidade e pouca informação ao eleitor. Pode ser bom, né? Porque pelo menos vem mais cartório, vem mais algumas coisas, se torna um distrito industrial, seria bem melhor pra gente, né? Porque aqui no bairro aqui já tem quase tudo, né? Os problemas de segurança continuarão? Os problemas de infraestrutura continuarão? Essas dúvidas têm a data certa para acabar. Virando ou não distrito, as regiões têm destino certo. O plebiscito para decidir se os bairros de Campo Grande e Ouro Verde vão se tornar distritos vai ser realizado junto com o primeiro turno das eleições presidenciais desse ano. E os eleitores de Campinas é que decidem isso. A população, em geral,
de Campinas e principalmente a população regional está muito pouco preparada para essa discussão. É importante levar em conta os problemas atuais dos bairros, como saúde, segurança e a mobilidade urbana. Por exemplo, a Avenida John Boy Dunlop, que liga Campo Grande ao centro de Campinas, é a sexta mais movimentada da cidade. As opiniões se divergem e muitos ficam esperançosos por melhorias com a criação dos distritos. Então eu acho que trazendo um distrito para cá, tornando um distrito, a gente com certeza teria uma vida bem melhor aqui. Não houve, né, um debate público intenso a respeito da importância e da existência desses distritos. As regiões de Campo Grande e Ouro Verde concentram mais de 400 mil habitantes e Rafael Zimbaldi foi quem protocolou o pedido do plebiscito, deixando clara a necessidade de maior autonomia administrativa para os bairros. Nós não teremos criação de cargos, tá? O que nós faremos é a descentralização dos cargos já existentes. Hoje nós temos mais de 20 mil funcionários na Prefeitura de Campinas e nós faremos a descentralização desses funcionários, ou seja, pessoas que trabalham na Prefeitura prestarão o serviço aqui na região. Se abrir um distrito, vai ter que ter uma estrutura. E as estruturas das prefeituras regionais que nós temos em Campinas são precárias. E só lembrando, no Portal Digitais já tem um aplicativo que pode te ajudar a escolher seu candidato. Entra lá e confira, o endereço está na sua tela. Preservar a memória é um sinal de cultura entre os povos. Mas será que aqui em Campinas a memória e a cultura têm lugar de destaque? É o que você vai ver no próximo bloco. Não saia daí. Eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar uma coisa. Se você ouvir alguma coisa estranha na sua rua, você tem uma arma. Disque denúncia. Se você souber de algo errado no seu bairro, você tem uma arma. Disque denúncia. Se você suspeitar de alguma coisa na cidade, você tem uma arma. Disque denúncia. Ninguém vai saber seu nome. Nem de onde a gente telefonou. Mas a cidade inteira agradece a nossa ligação. 3236-3040. Disque denúncia. 3236-3040. Praia sem picolé, festa junina sem busca-pé, pique sem esconde, história sem bonde, brincadeira sem bola, criança sem escola, cidade sem praça, Natal sem graça. Viver sem esperança não tem graça. Dê cartões de Natal FEAC. Teatro, cinema, espaços culturais, apresentações artísticas. Tudo que uma cidade tem. Ou não tem? Essa é uma boa questão, Alicia. É por isso que a nossa equipe foi para as ruas e mostra agora para você como está a situação da cultura e da memória da cidade. Em um primeiro olhar, a memória parece algo estático, uma imagem preta e branca sempre presa ao passado e no que aconteceu, naquilo que ficou para trás. No entanto, um olhar mais atento revela uma clara relação com o presente, uma possibilidade de explicá-lo para talvez planejar o futuro. A cultura nesse contexto ganha cor, forma e sentido, à medida que é lapidada e estudada no decorrer do tempo. A cultura pragmática é a cultura do útil. O produto mais requintado dessa cultura pragmática, da razão, o produto mais requintado é a ciência. Porque para que serve a ciência? Para você investigar a verdade das coisas. Cultura hedônica. O que quer dizer cultura hedônica? É a cultura do prazer, da satisfação, da emoção. Artes de tempo são a música, a dança, o teatro falado, a ópera, que é teatro musicado. A cidade tem uma fama, tem um passado de apoio à cultura. No momento, eu acho que está em crise e a melhor maneira de ver é que o que está lá do Teatro Castro Mendes é o que sobrou. Eles não dão manutenção. Campinas teve 300 grandes fazendas de café e os fazendeiros recebiam o título de império porque produziam demais. A família dos fazendeiros tinha a oportunidade de estudar na Europa e, quando voltaram ao Brasil, passaram a influenciar uma burguesia urbana fora das fazendas.
Então a cidade ficou sofisticada e adquiriu hábitos europeus de vida. Campinas teve teatro antes de ter água, luz e esgoto. Por quê? Porque tinha mercado para teatro. Campinas teve seu primeiro teatro em 1850, com a denominação de Teatro São Carlos, que funcionou com espetáculos praticamente diários, à luz de velas e sem cadeiras na plateia. O teatro, quando eles acabaram de construir, não sobrou dinheiro para botar cadeira na plateia. Então a plateia era terra batida, dura, e as pessoas levavam a cadeira de casa. Os escravos traziam das fazendas, dos nobres, porque eles tinham casa na cidade também. Eles iam na casa do neguinho na cidade, pegavam 10 cadeiras, quando precisasse levavam. Era um desfile de cadeiras pela rua, 1 hora antes. Infelizmente, com o passar de muitos anos, com a entrada no mercado dos shopping centers, aqui em Campinas, no final dos anos 70, as pessoas passaram a ter uma diferenciação do seu modo de vida. Então a população que estava acostumada a vir para o centro da cidade, atrás de atividades culturais, atrás de cultura, vir aos cinemas, vir a teatro, a bares, restaurantes, a fazer simplesmente passeios pelas praças, pelos locais públicos, passou a fazer essas atividades nos shopping centers. E o centro da cidade foi ficando esvaziado. Quando nós entramos na Prefeitura de Campinas em 2013, nós tínhamos o seguinte diagnóstico: o cidadão campineiro tinha como frase que resumia e explicava a sensação em relação à cultura, a seguinte frase: Campinas não tem cultura. E que é uma frase que maqueia, que esconde muita coisa, porque Campinas é uma cidade muito rica em cultura. A cultura, assim como todos os direitos sociais em Campinas, não tem sido prioridade. Na verdade, a Prefeitura investe em grandes eventos, mas a gente sabe que tem muita produção cultural local, nos bairros, que não são valorizados. É necessário incentivar os grupos culturais, incentivar a diversidade de produção cultural. E tem um outro problema também, que é necessário garantir espaços, principalmente para a juventude, espaços públicos, para que a juventude possa exercer a manifestação cultural, que não necessariamente é patrocinada pela Prefeitura, mas é as manifestações independentes que hoje não tem espaço. É importante que aqui a Estação Cultura tenha uma interligação com o Teatro Castro Mendes, que está aqui muito pertinho. É muito importante que o Museu da Cidade venha a ser restaurado e volte a ter a sua atividade. Se isso aqui começar a ter uma atividade melhor, à noite, por exemplo, nos finais de semana, o entorno aqui vai mudar. Eu acho que a gente poderia estimular mais a todas as classes a ter acesso mais fácil à cultura, e o diferencial seria qualquer escola, seja pública, seja privada, ter incentivos à cultura, ao teatro, ao cinema, a qualquer tipo de ensino referente à educação das crianças, à educação do adolescente, para incentivo à cultura realmente. Quando a gente pensa em desafios para o futuro, eu acho que é de fundamental importância nós sabemos que a política pública de cultura é talvez a irmã mais nova de todas as políticas sociais no Brasil. A gente repara que não existe claramente documentos legais que fixem quais que são as funções do poder público na cultura, quais que são os papéis da União, do Estado, dos estados e dos municípios. Então a gente vê que existe uma falta de estruturação nesse campo de políticas públicas. Nós entendemos que neste momento, como gestores públicos de cultura, nós temos que deixar um legado principalmente na estruturação do que são as políticas públicas de cultura. Legado esse recuperado e preservado tardiamente na cidade de Campinas. O patrimônio cultural, material ou imaterial perdido não volta, mas no futuro pode ser melhor planejado. Dessa forma, a cultura define uma sociedade, dita comportamento e adquire significado específico em cada cidadão. Cultura é um direito fundamental. Cidade rica. Tradição. Diversidade. Cultura é o futuro do Brasil, é o futuro de qualquer civilização. Cultura é tudo. Impressionante essas imagens, não é mesmo? E não se esqueça, essa e outras notícias você confere no jornal Saiba Mais e no portal Digitais, que está com o endereço aqui na sua tela. Entre, comente,
Deixe suas sugestões e responda a nossa enquete. O que é cultura para você? Afinal, estamos trabalhando para você. O Espelho Urbano termina aqui. Uma boa noite e até a próxima edição.